Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Portfólio Talks, o nosso podcast de negócio do Grupo Portfólio. Aqui ao meu lado sempre, Cássio Germano, CEO do Grupo Portfólio. Tudo bom, Cássio? Tudo bom, Marcel? Quanto tempo, rapaz? Muitíssimo tempo, estamos aqui realmente depois de um longo período sem nos vermos, né, Cássio? Mas hoje, valendo a pena mais uma vez estar aqui, porque temos uma convidada muitíssimo especial. Apresenta ela aí, Cássio, pra gente. E tem tanta coisa hoje interessante. Eu não sei nem se o pessoal vai almoçar. Eles vão parar só para escutar. Vão parar o carro. Não pare o carro no meio da rua, você que está escutando no carro, né, para não causar acidentes. Mas hoje nós temos Rebeca Oliveira, ela que é vice-presidente financeiro. E financeiro, reticências, né? Porque tem um monte de coisa depois do financeiro aí, ela vai já explicar pra gente como é isso. Administrativo, entre RH, né? Isso do complexo industrial e portuário do PECEM. É isso aí. Que é muito mais do que um porto, é muito Se mais for só um porto já era muita coisa, né? Imagina. Já é muita coisa. Então, a Rebeca é uma referência para todos nós, é uma liderança feminina, bastante atuante aí na área de gestão. E aí nós só temos a agradecer, né, esse bate-papo. Obrigado, Rebeca. Rebeca, bem-vinda. Estar aqui hoje com vocês, gente. Adorei o convite. Legal demais. Então, teu irmão já pode acompanhar e ficar orgulhoso de ti. Pode. Gorges, né? Um beijo. Onde é que ele tá agora? Meu irmão é produtor no Rio Grande do Norte, em Mossoró, na região. É produtor, ele é exportador de frutas e etc. Ah, então tem a ver com a tua atividade, de certa forma, né? De certa forma, de alguma forma, ele é o único da minha família que entende mais ou menos o que eu faço. Assim. Pois, ele tem uma noção, que tem um navio, que tem uma coisa, ele Nossa tarefa hoje é fazer com que tua família e mais a nossa audiência aqui da Rádio Beach Park entendam finalmente o que é que você faz. Será que a gente consegue? Eu tenho uma grande amiga, a Márcia, que quando eu era de linha de navegação, ela dizia que eu era enchedora de container. Aí quando Perfeito. eu fui pro porto, eu era enchedora de navio. É a visão que foi as crescendo na carreira, né? Foi crescendo na carreira, deu uma melhorada. Mas, Rebeca, fala pra gente aí. Como é que tu chegou nesse porto, né? Começou enchendo o container mesmo? Foi. E depois, como é que foi evoluindo essa tua carreira? Quando eu comecei, eu queria fazer comércio exterior. E não tinha faculdade de comércio exterior no Ceará, ainda, naquela época. Então eu fui fazer uma faculdade e eu pensei, o que é que eu posso fazer que eu me formo mais rápido e não tem nenhum cálculo? Eu fiz direito. Todo mundo pensa que eu sou da engenharia, mas eu fiz direito. Me formei e fui estudar no Canadá. Aí estudei comércio exterior o primeiro ano e o segundo ano gerenciamento de mercado. E lá uma professora minha indicou para eu fazer uma entrevista numa empresa chamada Montshape, que ela tinha 12 linhas de navegação. Legal. E no Canadá, quando você faz um curso, uma pós-graduação, se você consegue um emprego, ele lhe dá um visto de trabalho. E aí eu fui para a entrevista na quinta-feira, eu já estava com passagem comprada para voltar para o Brasil. E não voltei. O curioso é que tu é do Crato, não é isso? Nasci no Crato. Isso, tem esse plus também, tem esse plus no meu currículo. E, claro, aí. E tem a mesma temperatura, mais ou menos, né? O friozinho muito parecido. Do Crato, o friozinho ali do Crato, do Grangeiro. Né? Ali em cima da Chapada do Araripe, mais ou menos, é muito parecido. Teve dificuldade de adaptação, não, então, né? Zero, foi. Mas conta um pouquinho dessa experiência do Canadá pra gente. Aí eu fiquei fiquei trabalhando especificamente para a Hamburg Süd, que dentro da Montshape. Eu comecei fazendo documentação, essa função nem existe mais. Aí finalmente tô aprendendo a pronunciar aquelas palavras que tem nos containers. Né? Na Hamburg Süd. Exatamente. Aí eu comecei digitando BL, que é o Bill of Lading, que é um documento que tem o que está escrito no container, quem é o dono da carga, para onde vai, o que é que tem, etc. É esse documento. E eu comecei digitando. A atividade bem operacional. Bem operacional. Primeiro que eu levei 2 semanas para entender o que era meu emprego, o que a gente fazia. Aí, com 3 meses, eu fui para a parte da importação, depois eu fiz modal. Então, assim, eu cresci 3 áreas no meu primeiro ano. Lá eu fiquei alguns anos. Aí, infelizmente, eu tive problema de família, né? Minha mãe já faleceu, tem 19 anos, meu pai faleceu. Depois eu voltei para o Brasil, e quando meu pai faleceu, eu tinha que voltar para o Canadá para a questão da minha documentação. Porque eu tinha que lá no Canadá chama PR, né? Que é o Green Card. Sim. E eu liguei, eu disse, olha, mandei um e-mail para todo mundo, olha, eu tô indo passar 2 semanas no Canadá, quem quiser me ver, eu estarei aí. Aí o meu antigo chefe disse, me dá teu telefone, ele ligou, disse, pode ficar aqui até dezembro? Isso era abril. A Bombardier vai abrir uma planta na Austrália, e eu preciso fazer, são mais de 200 containers, e se você fizer, eu pego. Aí eu falei, até dezembro, já tô casado e tal. Aí o meu marido, vá, que você não veio do Crato, seu pai, todo o esforço, né, para trazer vocês para estudar em Fortaleza, para você não ir não, você vai. Eu falei, e aí, o que acontece? Ele disse, não, a gente vai estar aqui esperando.
Aí eu fui, Rapaz, que marido, hein? fiquei 10 meses lá trabalhando de novo, quase um ano. Aí quando Legal eu voltei demais. em dezembro, quando foi mais ou menos foi março, Que ano era esse, Rebeca? isso era 2000 para 2010 para 2011, aí quando eu cheguei em 2011, eu fui pro A história é PACEM. recente, hein? Já foi É, direto. recente. Fui direto pro PACEM, tinha feito a mudança do governo, e eu comecei no PACEM como gerente comercial. Até pelo conhecimento do inglês, Exatamente. essa visão do exterior. Eu entendi de comércio exterior também, ou tinha Já, para né, porque na realidade, depois da linha de navegação, quando eu voltei pro Brasil, que eu ainda fiquei aí eu fui transferida para Hamburgo Sul de Fortaleza, fiquei na Hamburgo Sul daqui, que é aqui, já que no Brasil chama mais Aliança, né, Aliança Navegação. Quando eu saí de lá, que eu fui trabalhar com a exportação de frutas. Aí eu fazia toda a parte da logística de frutas, da fazenda até o navio para exportar para o Canadá. Aí eu me especializei muito em container refrigerado. Aí fiquei esse tempo, quando eu voltei para o Canadá, voltei de novo para Hamburgo Sul e depois eu fui para o PACEM. Então você acompanhou toda essa evolução do PACEM de 2011 até hoje. Agora, 13 anos, fiz 13 anos agora de PACEM. E é interessante porque eu comecei como gerente. Eu fui a primeira mulher a virar diretora, fui diretora comercial. E agora eu sou a primeira mulher na diretoria sênior. Né? Então também tem isso. Então eu comecei de baixo, comecei pegando a rota na rua, etc. Então aquelas pessoas que estão ali, para mim, elas, além de tudo, são meus amigos. Tá na minha história de vida, a minha história da minha trajetória. Então eu comecei no PACEM, a rodovia nem era duplicada. Né? Não era duplicada, a gente não tinha não tinha lanchonete, não tinha nada. Assim, era bem... Só tinha dois lugares. Tinha o abençoado já. Tinha um abençoado, mas pra gente era muito distante, porque não tinha como ir pra lá. A gente não tinha como ir, não tinha negócio de carro, a gente não tinha direito a carro. É porque era o único restaurante lá, o nome era abençoado. Não, mas ainda tem, a gente ainda tem. Mas lá ainda tinha o Manel Lúcio, que era era peixe, que infelizmente fechou agora durante a pandemia. E tinha outro restaurante que a gente chegava, a senhora tem verdura? Ela trazia um prato com coentro. Então esse era o PACEM de 13 anos atrás. Hoje eu vejo, quando eu olho para trás, eu lembro demais, o Alcântara é um colega querido que eu tenho há muitos anos, e a gente passava onde hoje é a ArcelorMittal. Eu disse assim, acho que esse negócio vai vir, Alcântara? Ele vai nada. Aí tá aí hoje, né, nosso maior cliente, movimentando 11 milhões de toneladas dentro do complexo. Aí quando as pessoas falam do hidrogênio, esse negócio do hidrogênio, eu falo, não vou falar mais não, porque... eu já duvidei uma vez. Eu já duvidei né? uma vez, não duvido. Não duvido de nada que vai acontecer ali, porque ali é onde vai acontecer tudo. E na época, como é que era? Era menor do que o Porto do Mucuripe? Era, quando eu cheguei no PACEM, a gente movimentava 60 mil containers, hoje a gente movimenta quase 500 mil. E a gente, no ano que eu cheguei, a gente movimentou 2,6 milhões, eu lembro demais. Eu lembro que eu chegava assim, falei, tu acha que a gente vai passar o Mucuripe? Vai não. E hoje a gente já chegou a movimentar 22 milhões de toneladas. Você imagina o estado do Ceará, que além né, ser uma apaixonada por logística, eu sou fascinada pelo que a logística é capaz de fazer. Você vê o estado do Ceará hoje, que é um abençoado por ter 2 portos. As pessoas acham que nós somos concorrentes, mas mal sabem as pessoas a importância de você ter canais logísticos, opções logísticas, Cada um né? tem sua vocação aí. Vocação. Aí você imagina hoje o estado do Ceará, como é que a gente teria movimentado 27 milhões de toneladas num porto como o Mucuripe, que está dentro da cidade, a cidade engoliu. Exato. Né, o porto. Primeiro as indústrias não vinham, né? Não, era. Porque lá vai muito mais além do que o porto. Porque a gente tem uma área industrial e a única zona de processamento e exportação, a primeira a ser operacional. E qual foi a primeira indústria lá? Foi a ArcelorMittal? Foi a ArcelorMittal, que antes era a CSP, né? Que era uma parceria da Vale com 2 empresas coreanas. Eles trouxeram tudo. A ZPE, ela tem uma facilidade fiscal muito interessante. Perfeito. Dá só uma recuadinha e explica pro pessoal o que é uma ZPE. Né? ZPE é uma zona de processamento de exportação. Certo. Qual é a diferença com o que tem em Manaus? A zona de processamento de exportação, ela é feita para indústrias maiores para exportação. Perfeito. A de Manaus, ela tem muita questão da importação do material, etc. E ela da exportação também, mas a ZPE, ela tem os insumos com as facilidades. Então, hoje a gente importa o carvão, o minério é brasileiro, né, da Carajás, mas hoje para a produção de placas são quase 9, 11 tipos de carvão diferentes. E toda a maquinária, eles trouxeram até parafuso, toda a base da fundação, vinham uns cilindros gigantescos, navios inteiros. A gente fez 74 navios
Nossa. Eita. 74 navios para a construção da ZPE que é hoje. Então a gente não tinha espaço, era uma loucura a gente fazendo aquilo e conversando com a Receita, tudo muito parceria com os órgãos intervenientes. A Receita foi muito nossa parceira nesse momento, porque a gente tinha os navios que chegavam, a gente não tinha espaço, eles também não tinham liberado o navio direto para a área de construção, também é uma facilidade que a gente conseguiu, por ser uma área que ia ser alfandegada, ele tem esse benefício também. Então você imagina que você consegue trazer todas as suas máquinas, tudo com incentivo fiscal. Então isso é um grande... né, plus de uma zona de processamento e exportação, que é que você consegue, além dos benefícios aqui, a exportação, porque hoje tem uma coisa chamada drawback, né? Quando você trabalha com importação, pessoal, fruta, que eu trabalhei com fruta há muito tempo, você traz as caixas, é um documento chamado drawback, que aquela caixa ela vai voltar. Só que a caixa, quando ela danifica, quando ela se rasga, eu tenho que justificar aquilo na receita, que você não utilizou, então você ganha benefício em cima daquilo. A ZPA não, você traz tudo, você transforma aquele material e ela sai para exportação. Dentro da ZP, ela tem que haver uma transformação. Da coisa mais simples. Sapato, eu posso pegar um exemplo, a Grendene, que tem 2 grandes fábricas dentro do estado do Ceará, né? Uma no Crato, uma em Sobral. Ela juntar, por exemplo, digamos que o Crato só faz o solado e Sobral só faz a parte do couro. Chega lá no ZPE e ela fazer o sapato em si, lá. Quando ela muda o NCM, que é a nomenclatura, né, que existe, que é o internacional do que é aquilo, ela já é uma transformação, ela já é um outro material, e assim ela ganha um benefício para exportação. Então ela tem essa grande vantagem então, essa fiscal. configuração torna também o Porto do Pecém um complexo portuário quase que único no Brasil. Né? Do formato que é, sim. Né? Porque tem indústria, tem o próprio porto e tem a ZPL funcionando no mesmo ambiente. Nós temos 2 locais que se assemelham a gente, que seria Suape, porque é uma área industrial, e temos a Sul. A Sul a gente tem, o que a gente é parecido é porque nós somos um terminal de uso privativo, que somos chamados TUPs. Suape, ele já é um porto delegado, é um porto público, é considerado um porto público, mas é delegado ao estado do Pernambuco. Perfeito. E o PEC ainda tem algo extraordinário, que nós somos o primeiro TUP onde nós não tínhamos as cargas. Antigamente, você só tinha autorização de ser um TUP se você tinha uma carga sua. Exemplo, Vale, Suzano. Você tinha seus portos, você fazia porque você alegava que você tinha que ter aquela fábrica ali, o porto era melhor, dava muito trabalho, tal. E o PECEM foi o primeiro terminal de uso privado onde o dono de 100% era o governo do estado do Ceará. Foi o primeiro que aconteceu isso, né? Na época do governador Tasso, junto... Tanto que o PECEM, as pessoas não sabem, mas durante muitos anos era o terminal Mário Covas. Sim. O que é que o Mário Covas tem tem a ver com isso, né? Governador de São Paulo. Ele que pegou o papelzinho, botou embaixo do braço, acreditou no projeto que foi levado no governador na época, o Tasso, e chegou em Brasília e disse, isso aqui dá para fazer, vamos fazer isso daqui. Então, assim foi criado o PECEM. Então, nós temos algumas vantagens fora a nossa localização, fora a profundidade natural, a gente não tem problema com o canal de acesso, que isso são custos que as pessoas nem imaginam. Nem imagina que existe, né? Que eu não boto pro meu cliente. Aí você é um terminal de uso privado. Então, eu posso fazer minha tabela de preços, eu tenho como negociar, eu tenho como fazer investimento próprio. Então, tudo isso sem passar... Tecnicamente, eu tenho que avisar tudo a Brasília. Quando eu falo Brasília, é o Ministério. Né? Mas eu como eu não recebo recursos dele para tal, eu tenho certa independência. Então, nossos funcionários são seletistas. Nós somos o operador pleno para a lei, mas nós escolhemos ter operadores que compram os equipamentos, que são chamados PSO, Prestador de Serviço Operacional. E nós temos os diversos e nós temos a parte que fazem os serviços gerais. A parte de meio ambiente, a parte de retirada de resíduo, etc. Perfeito. Então, a gente meio que administra o que eles fazem. Existe uma tabela de valores máximos que eles podem cobrar aos clientes e todos os funcionários são seletistas. Tá? Então, Bom é demais. assim que a gente funciona. A gente é bem diferente nesse sentido. É um funcionamento realmente bem sui generis, né? E caso conta também um pouco da tua experiência lá do Grupo Portfólio, no complexo, né? Me parece que você já teve lá a oportunidade de fazer alguns projetos lá dentro. Conta aí para o pessoal que está escutando, o pessoal que está ouvindo. Porque o negócio é gigantesco, né? A gente pensa que... a gente sabe que é grande, mas quando a Rebeca vai descrevendo assim, a gente, puxa, nossa, que diferente, que maneira única de funcionar, né? Falando de experiência, primeiro é o impacto. É difícil imaginar o Ceará sem esse complexo industrial e portuário do PECEM, o que gera de empregos lá, o que movimenta a nossa economia.
como possibilita a implantação dessas várias indústrias que estão lá, né? E inclusive desponta também aquela região como um grande protagonista mundial para a indústria de hidrogênio verde que está aí nascendo, né? A Rebeca não duvida mais não, ela diz. Não duvida, né? Então, o primeiro ponto lá foi o impacto. E tudo isso nasce de uma ideia, né, da vontade de algumas pessoas que visualizam além do momento atual, né? E buscar algo que fosse de fato transformador. Então ele tem, o primeiro é a dimensão e tudo que envolve o complexo. Tá? O segundo ponto foi dentro desse aspecto, falando de complexo. Sim. É a extrema especialização que eles possuem. O que eu encontrei de lá foi um pessoal extremamente capacitado. Eles estão ali com um nível de conhecimento e especialização global. Tá? Então não tem como você pensar numa estrutura portuária atendendo multinacionais, sei lá, amador, de forma amadora, né? Então por trás ali tem também um conhecimento extremamente especializado também, né? Isso aí foi e por trás, né, além disso, uma estrutura de apoio, de fornecedores, né, de empresas, que inclusive locais, né, eles trabalham com várias empresas locais, né, que se desenvolveram para prestar serviço para essas grandes multinacionais que estão ali implantadas. Perfeito. Então, e tudo é muito grande, né? Assim, é interessante, né? Por isso que todo dia você vê alguma notícia relacionada a algo que está sendo realizado lá no PECEM. Mas eu queria só pegar uma deixa. Isso que você falou das empresas cearenses, vou dar um exemplo dos nossos operadores, né? A TESEC, ela opera também no Mucuripe como Termaco, são a terceira geração de gente que trabalha na área portuária. A Unilink também é uma terceira geração que trabalha. O fundador da Unilink ainda era hoje ali perto da Caixa Econômica. Foi eles que começaram a operar aquela primeiro berço de atracação do estado do Ceará. Você vê o seu Daniel, que começou com caminhões fazendo prestação de serviço no Fábrica Fortaleza, que hoje é um grande grupo. Hoje é uma das maiores empresas de transporte do Ceará. São homens e mulheres que acreditaram numa logística. Quando ninguém nem sabia que o Ceará existia uma logística, eles já estavam lá, já estavam dando a cara a tapa. Quando foram convidados para ir para o PECEM, eles foram acreditando mesmo na cara e na coragem, porque ninguém acreditava. Sim. E até um dia desse, muita gente não acreditava. Cansei de ir para a feira, o elefante branco foi feito... porque a gente foi feito para uma refinaria e uma siderurgia. Quando a refinaria não veio, aí, tá vendo, fizeram esse negócio aí e tal. Ficar lá parado. Mas mesmo assim, a gente foi número 1 de importação de metal mecânico, número 1 de exportação de frutas frescas no Brasil inteiro, número 1 de importação e exportação de pás eólicas. A gente se levantou, fomos. Na época, quando eu era do comercial, o Valdir, que era nosso mais antigo funcionário, tá lá ainda na obra, no final da obra, o Valdir, o pessoal chegava assim, vocês movimentam granito? Na hora a gente movimenta granito. Aí, Valdir, a gente movimenta granito, a gente vai pra Vitória, vamos nós dois, vamos lá, a gente vai ver como é. Então, isso, quando as pessoas vêm nos visitar, quando as pessoas vêm nos visitar, aprender, né? Quando outro porto liga, fala assim, você acha ruim a gente ir aí, como é que funciona? Venha, porque ninguém fechou a porta na nossa cara quando a gente foi atrás. Legal. A gente foi no Espírito Santo, é assim que faz o granito, tem umas correntes. Tá bom, Valdir, vamos. A gente ganhou um prêmio recente de meio ambiente, que são umas tinas, que o Valdir viajou pro Canadá e viu, o caminhão ele entra e bascula, essa tina sobe, quer dizer, não encosta nada no chão, não tem problema nenhum. A gente recebeu um prêmio da ANTAC, primeiro lugar da questão de gestão de sustentabilidade e relacionamento com as comunidades, que é algo que depois eu gostaria de falar um pouco. Perfeito. E a gente acreditou e são empresários que acreditaram. A gente vai ter que comprar essas tinas. Não, tá bom. Tá bom. A gente vai ter que ter o sistema para as placas. Não, tá certo. Então, o que é que o cearense tem, né? Porque podia ter sido em qualquer lugar do Nordeste e tal. O que é? Me diz aí, porque a gente é pescoço grosso mesmo. A gente acredita e a gente vai.
E eu já notei isso. E a gente vai e faz palestra em outros estados e todo mundo fala isso da gente. Um dos nossos trabalhos lá, Marcel, foi de estruturar uma área chamada PMO, que é Escritório de Gerenciamento de Projetos. Perfeito. É uma área que lá na época tinha como a sua principal atividade gerenciar os projetos de implantação de novas indústrias de clientes. Tá? Esses projetos... Quando chegava um granito desse aí vocês iam lá fazer o protocolo de implantação, seria isso? Não? Na verdade, as empresas que iam se instalar lá. A partir das empresas que iam se instalar, perfeito. A partir das empresas, porque tudo começa com um memorando de intenção. Eles vêm, conhecem o Ceará, conhecem o porto, vê a posição geográfica, vê toda essa questão de logística, espaço, mão de obra, diz assim, eu tenho interesse de trazer minha indústria para cá. Vê ali que tem uma ZPE. Então, do memorando de intenção, parte para um pré-contrato, faz toda a análise de viabilidade do empreendimento, depois contrato, né? E desse momento, essa indústria ela pode ir para qualquer lugar do mundo. Ou seja, existe um processo lá dentro que precisa ser maduro o suficiente para atrair... Para ser atrativo para a indústria mesmo, de fato, transformar o memorando em indústria, Indústria. E na época que nós trabalhamos na estruturação dessa área, né, tinha cerca de 25 empresas com a intenção de se instalar lá dentro, né, do complexo. E das mais diversas áreas, né? E só de hidrogênio verde eram cerca de 8 grandes clientes com interesses reais, né? Que já estavam em fase de pré-contrato, contrato agora já tem uma, né, em implantação. Ainda o contrato mesmo tem uma para fechar em outubro, mas pré-contrato a gente já tem um número bem razoável. Essa aqui para fechar, você pode falar ou não? Como é que tá? Vai comprometer a Rebeca. Porque assim, na realidade, as empresas que têm pré-contrato, elas estão na mídia, né? Sim. A gente tudo muito transparente, até porque a gente é um estatal. Hoje a gente é 70% do governo do estado, 30% Porto de Roterdã. Eu vi tu falando também, Rebeca, sobre isso, que é 30%, mas não é da terra, digamos assim, é do né? negócio. É do negócio, Isso. né? O que também é muito importante para quem está escutando, né? Eles não chegaram e pegaram 30%. Na realidade, a história de Roterdã, ela é basicamente assim, quando a siderúrgica chegou e o governador na época falou assim, olha, eu acho que a gente tem que parar e pensar o que a gente tem. Quando eu cheguei no PECEM, a gente tinha 4 berços de atracação. Em uma das gestões do nosso governador, Cid Gomes, a gente passou a ter 10 berços, estava em construção. Ele falou, tá bom, aí agora? O que eu tenho é o suficiente? O que eu tenho tá bom? E aí foi quando a gente foi para Roterdã para ter esse entendimento. Com a chegada da siderúrgica, que terá outras empresas ao seu redor, porque sempre uma indústria gera outras indústrias, o número de berços que eu tenho é o suficiente, a infraestrutura que eu tenho é o suficiente, o investimento que eu vou fazer, né, ela vai se pagar ou ela vai... Então, quando o Roterdã foi contratado para dar essa consultoria, era esse o objetivo. Eu não posso, o entendimento do governador na época, eu não posso mais ficar fazendo investimento com dinheiro público sem eu saber que retorno eu vou ter. Foi só um olhar consultivo, então, no primeiro momento. Não, e foi um olhar profissional que ele quis dar. Sim, mas eu digo, não existia ainda essa formalização de uma parceria como existe hoje, né? Não, era uma consultoria que foi contratada de 2 anos. Perfeito. E nessa consultoria, foi assim, não, o número de berços que vocês movimentam hoje, na época, sei lá, 12 milhões, vocês vão chegar a movimentar 35 milhões. Então tá ok. O que eu noto aqui está faltando, a questão de governança. Tá. Ele foi no final... Eles chegaram e falaram assim, olha, eu acho que aqui o Ceará tem um grande potencial, o Complexo PECEM tem um grande potencial, mas só tem um problema. Hoje, uma pessoa que quer se instalar dentro do complexo, ele teria que ir para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a DES, aí chegava na ZPE, que a ZPE tinha que ver com o PECEM se a gente tinha espaço e tal. Eu queria entrar, mas eu gostaria... Aí foi quando saiu a Ceará Portos, que era o nome do porto, e viramos Complexo Industrial e Portuário do PECEM, onde a ZPE é ligada a gente. Tem um presidente, seus diretores, até porque existe uma legislação própria, de ZPE, que é a CZPE, etc. E foi assim que o Roterdã chegou, já no governo, o Camilo Santana, que foi assinado. Então virou essa estrutura, que com o presidente, 2 vice-presidentes, um do Ceará, um brasileiro e um de Roterdã, os diretores, onde ele tem 2 diretorias, também nós temos, e as gerências que foram criadas, também com o apoio da Portfólio, que nos fez mapear o que a gente precisava.
Então, a gente criou gerências que a gente nem pensava, qualidade, controle e tal. Então, a gente era muito bom no que a gente fazia no quesito de operação portuária, mas a gente não se via como uma empresa internacional. Essa a chegada, então, quando o Roterdã chegou esses 30%, mais uma vez, o Porto do Pecém, o Complexo do Pecém, é do povo cearense. Do povo cearense. Isso é muito importante que as pessoas entendam isso. Então, eles entraram no projeto. Nesse sentido do projeto. Então, através de Roterdã, do hidrogênio. Então, a gente tem um entendimento que 25% do hidrogênio que chega a Roterdã terá que sair daqui. Legal, então, vai abrindo portas legal. nesse sentido. Então, foi uma profissionalização do que a gente já fazia. Fazia muito bem feito, que é a parte de operação. A gente tinha uma produtividade... Eles quiseram ficar, né? Porque senão eles não queriam, exatamente. Né? Exatamente. Eu sempre brinco, né? O Ceará foi o único capitania que o nosso dono nunca veio nos visitar. A gente sempre teve essa síndrome assim, ninguém quis a gente. Agora a gente tem quem queira a gente aqui. Hoje as pessoas vêm, querem ser nossos sócios. Como foi esse trabalho aí de identificar essas gerências, esses cargos, esses lugares? Tu te lembras mais ou menos como foi? A base de tudo tem a ver com a análise de processos. Existem alguns processos que são mais estratégicos, essenciais para gestão e operação do complexo, e em cima disso você busca entender a oportunidade de melhorias, a questão de responsabilidades, quem faz o quê, para identificar se precisa de algum tipo de lacuna ou algum tipo de gestão para que se tome uma decisão de uma forma mais célere, né? Então o trabalho teve como toda a base o entendimento dos processos, que é o que a organização faz. Mas eu queria voltar aqui para um tema que a gente passou por cima e a Rebeca disse que queria também voltar a ele, que é o impacto na comunidade, né? Porque a gente está terminando já, foi muito rápido esse agora, meu irmão. Acho que a gente fez o podcast em 3x, assim, eu não sei. Foi rapidíssimo, muito rápido. A Bia já apontou para mim ali 5 minutos. 5 minutos, ela apontou que faltava 5 minutos. Mas a gente não pode deixar de falar desse impacto que, se Rebeca fez questão de frisar, é porque isso é algo muito caro, que ela gosta e que ela admira muito, né? O Pecém antes era uma vila de pescadores. A gente não pode esquecer nunca que o jangadeiro é o símbolo do nosso estado, né? Do litoral. E outra era de surfistas também, viu? Tinha uma É, praia boa pra surfar, eu gostava o Cássio advogando em causa própria aí. O pessoal do Kitesurf fica passando na frente do porto, a gente dando um tchau, né? Então, assim, é uma comunidade tradicional. Um pessoal que estava ali antes da gente. A gente, inclusive, tem um documentário, depois se vocês quiserem ver, a gente tem algumas contrapartidas com as comunidades que, do entorno, né? Da nossa responsabilidade, tudo. Sim. E uma delas é do audiovisual. E eles fizeram um filme muito bonito, muito emocionante, que é sobre a visão deles quando a gente chegou. É como eles nos viram na nossa chegada. Então, a gente não pode nunca esquecer de quem já estava lá. Perfeito. Dos pescadores, então a gente mantém as associações dos pescadores Taíba, Pecém, Cumbuco. A gente faz um trabalho com os filhos dos pescadores e com eles. Durante a pandemia a gente chegou muito junto com eles, a questão da costura para fazer máscara para eles venderem e terem uma renda, de trabalhar junto com as comunidades agora do entorno, não só ali da vila, mas hoje a gente é um complexo, então todas as responsabilidades que a gente tem são 2 prefeituras, são 2 municípios, Caucaia e São Gonçalo. A gente vem trabalhando muito junto com eles para trabalhar, para não ficar ou uma comunidade ter de mais, outra de menos, a gente está tentando fazer. Então é muito importante falar do relacionamento porto-comunidade, né? De quem estava lá antes e como é que a gente está chegando. Que impacto essas indústrias vão ter nessas pessoas. Porque não adianta eu crescer e o que é que vai acontecer com eles? Com o entorno ali mais próximo, né? Então, esse relacionamento é muito importante para quem tiver o interesse de estudar, de especializar, a gente ter o contato de o que é que vai acontecer para que eles se preparem para isso. Porque não adianta a gente crescer só, não. Tem que crescer todo mundo. Todo mundo tem que estar nesse projeto. De uma forma ou de outra, todo mundo tem que fazer parte. Bom, Cássio, gostei demais de aprender mais sobre essa capitania que prosperou, né? Que é o Porto do Pecém, depois de alguns 500 anos aí, e também não imaginava que a gente ia da linha de navegação ao café com artesanato, né? É realmente um mundo. Rebeca, muito obrigado, foi muito bom aprender com você. É sempre bom falar um pouco do Pecém. Palavras finais aí para Rebeca. Sim, e é um assunto que tem muito que explorar. Fascinante, né? Foi um pouquinho, né? Foi muito rápido, infelizmente, mas espero que você volte aqui mais algumas vezes para que a gente possa continuar esse bate-papo. Obrigado, Rebeca. Foi o único podcast que a gente fez aqui que vai ter um glossário, porque
foi o maior número de siglas por minuto. ZPN, PPO, CTO, CTO, GPR, não foi não? Temude. É muita coisa, né? Temude, muita terminal de coisa. Mas, uso. Rebeca, brigadão, foi muito legal mesmo te receber, tá bom? Gente, obrigada pelo convite. E, mais uma vez, o Porto Paciente recebe visitas@complexopecem.com.br. Vão conhecer o complexo, venham conhecer que é de vocês. É do povo cearense e é importante que vocês vejam o que é que a gente tem. Tá? Legal demais, gente. Então, ó, sigam acompanhando a gente toda quarta-feira aqui, 12:30 na Rádio Beach Park e também no YouTube do Grupo Portfólio, tem também os cortes no Instagram do Grupo Portfólio. Acompanha a gente lá que tem muita gente boa, a Rebeca e muitíssimas outras pessoas estão por vir aí, CEOs, gente de cargos elevadíssimos aqui no Ceará que nos dão orgulho, que nos fazem ser essa capitania que prosperou. Um abraço e até a próxima quarta.